O grito ecoou pelo corredor estreito do laboratório como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma em noites de alfama. Pare! Eu disse não. A voz de Sofia, normalmente suave como o murmúrio do Tejo ao amanhecer, agora tremia de raiva e medo, misturando-se ao tilintar de frascos de vidro que ameaçavam cair das prateleiras. Ana parou no limiar da porta, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa em dia de procissão. Seus olhos, castanhos e profundos como o vinho do Douro, fixaram-se na cena. O Dr. Manuel, o chefe de departamento, com sua gravata frouxa e mãos ávidas, encurralando Sofia contra a bancada de mármore frio. Ele ria, um riso viscoso, como se o assédio fosse apenas uma piada de mau gosto entre colegas. Ora, Sofia, não seja assim. Todos sabemos que você precisa de um pouco de incentivo. Ana sentiu o sangue ferver nas veias, um fogo que ela havia contido por anos, alimentado por olhares furtivos trocados no refeitório, toques acidentais ao passar o café da manhã, silêncios carregados de promessas não ditas. Sofia, com seus cabelos negros cacheados caindo como vinhas selvagens sobre os ombros, era o sol que iluminava os dias cinzentos do Instituto Farmacêutico de Lisboa. Desde o primeiro dia, há 5 anos, quando Sofia entrara como estagiária, fresca da Universidade de Coimbra, Ana havia-se perdido naqueles olhos verdes, marinhos como as ondas de Cascais. Mas o amor, em Portugal, era como o bacalhau, seco e cheio de espinhas se não preparado com cuidado. Ana, aos 32 anos, viúva de um casamento breve e infeliz com um homem que nunca a tocara de verdade, aprendera a esconder seus desejos atrás de fórmulas químicas e relatórios impecáveis. Ela era a farmacêutica sénior, a guardiã das misturas precisas, a mulher que media doses com a paciência de uma tecelã de rendas de Viana do Castelo. Agora, naquele instante, o cuidado evaporou. Ana avançou como uma leoa do zoológico de Belém, empurrando Manuel com uma força que nem ela sabia possuir. Tira as mãos dela, seu porco, gritou, a voz rouca de fúria. Manuel cambaleou, surpreso, o rosto corado como o vinho tinto de Alentejo. Ana? Isso não é da sua conta, rebateu ele, ajustando os óculos. Mas Ana não recuou. Ela se colocou entre eles, o corpo esguio mas firme, vestindo o jaleco branco que cheirava a éter e lavanda, a essência que ela mesma preparava para acalmar os nervos. É da minha conta sim, porque aqui ninguém toca em ninguém sem consentimento. E se você não sair agora, eu chamo a polícia e conto tudo sobre aquelas reuniões particulares que você tem com as estagiárias. Sofia, ofegante, encostou-se à parede, as lágrimas escorrendo como chuva de outono em Sintra. Seus lábios tremiam e ela murmurou um obrigada quase inaudível, os olhos encontrando os de Ana pela primeira vez sem o véu da timidez. Naquele olhar, Ana viu o oceano inteiro, gratidão, alívio e algo mais profundo, um eco dos anos em que elas haviam dançado ao redor uma da outra como folhas no vento de Évora. Manuel resmungou algo sobre mulheres histéricas e saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado, perfumado pelo aroma de reagentes e medo. Ana se virou para Sofia, estendendo a mão com gentileza. Vem, vamos sair daqui. Eu te levo para casa. Sofia hesitou, mas pegou a mão, sentindo o calor que emanava dela, como o sol de agosto em Lagos. Elas saíram do laboratório, descendo as escadas de azulejos pintados com cenas de navegadores, o ar fresco da rua invadindo seus pulmões. Lisboa pulsava ao redor, o elétrico 28 rangendo na calçada, vendedores de pastéis de nata gritando nas esquinas, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao sal do Tejo. Mas para Ana, o mundo se resumia àquela mão entrelaçada na dela, um laço frágil mas inquebrável. Naquela noite, em vez de ir para casa, Ana levou Sofia a um café escondido no bairro Alto, daqueles com mesas de ferro forjado e lamparinas que tremeluziam como estrelas. Elas pediram 2 chávenas de galão, cremoso e doce, e Sofia finalmente desabafou. Ele faz isso há meses. Dizia que era brincadeira, que eu era especial. Mas hoje... Ele tentou-me beijar à força. Sua voz quebrou e Ana sentiu uma pontada no peito, imaginando as noites em que Sofia voltava para seu quarto alugado em Alfama, sozinha, carregando aquele peso. Por que você não disse nada? Perguntou Ana, a voz baixa, como um segredo sussurrado em confissão. Sofia baixou os olhos, traçando os padrões do azulejo na mesa. Credo.
Sou de uma família católica de Porto Alegre, onde as mulheres não falam de coisas assim. E eu não queria envolver você. Você sempre foi tão distante, mas gentil. Aqueles olhares no laboratório, eu achava que eram da minha imaginação. Ana engoliu em seco. Os olhares. Sim, eles haviam sido reais. Toda manhã, quando Sofia chegava com seu sorriso matinal, Ana fingia ajustar os óculos para observá-la misturar compostos, os dedos ágeis como uma dançarina de fado. À tarde, nos intervalos, Ana deixava bilhetes anónimos na mesa dela. Cuide-se, o sol de hoje é para você, assinados apenas com uma flor desenhada, como as de um bordado alentejano. Não era imaginação, confessou Ana, o coração acelerado. Eu te vejo, Sofia. Há anos. Mas eu tinha medo também. Meu casamento foi um erro. Ele era como Manuel, possessivo, e eu fugi para cá, para Lisboa, achando que o anonimato me protegeria. Mas você me faz querer ser corajosa. Elas se olharam e o ar entre elas crepitou como fogos de artifício na festa de São João. Sofia estendeu a mão por cima da mesa, tocando a Diana. Então, me proteja. Não só hoje. A partir daquela noite, algo mudou no laboratório. Ana e Sofia começaram a almoçar juntas no pátio interno, onde oliveiras antigas sombreavam bancos de pedra. Falavam de tudo, das receitas de família, o cozido à portuguesa da avó de Sofia, o arroz de marisco que Ana aprendera em Faro, aos sonhos. Sofia queria pesquisar remédios para doenças raras, inspirada pela irmã doente que perdera para o cancro. Ana, por sua vez, sonhava em abrir uma botica em Óbidos, vendendo ervas e poções com toques de magia lisboeta. Mas o assombra de Manuel pairava. Ele as observava com olhos venenosos, espalhando rumores sussurrados nos corredores. Ana está se envolvendo demais com a novata. Cuidado, ela tem histórico. O conflito escalou numa tarde chuvosa de novembro, quando o céu de Lisboa se abriu como um lamento de fado. Sofia estava sozinha no estoque, catalogando frascos de morfina, quando Manuel entrou, trancando a porta. Você acha que ela te salvará para sempre? Rosnou ele, aproximando-se. Ana é só uma viúva amargurada. Eu posso te dar uma promoção, Sofia. Pense nisso. Ela recuou, o pânico subindo como baile. Saia daqui. Mas ele avançou e Sofia gritou, derrubando uma prateleira. Frascos se estilhaçaram, o vidro cortando o ar como facas. Ana, que preparava uma infusão no andar de cima, ouviu o barulho e correu escada abaixo, o coração na garganta. Ao arrombar a porta, encontrou Manuel sobre Sofia, que se debatia como uma gaivota na tempestade. Sem pensar, Ana pegou um becker pesado e acertou na nuca. Ele caiu, atordoado, e Ana arrastou Sofia para fora, chamando a segurança. A polícia veio, interrogatórios se seguiram no posto perto do Chiado, onde o cheiro de café forte impregnava o ar. Manuel foi suspenso, mas não antes de cuspir veneno. Vocês duas. Isso é mais que amizade. Vão se arrepender. A revelação veio como um raio. No dia seguinte, no hospital onde Sofia fora levada para curativos, cortes superficiais, mas a alma ferida, Ana sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão. Eu te amo, Sofia. Não como colega, não como amiga. Como o mar ama a costa. Há anos, eu te vejo em tudo, no brilho dos azulejos, no som do fado na rádio, no vinho que aquece o peito. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana, quentes como o sol de Estremoz. Sofia, pálida mas radiante, apertou a mão dela. Eu também. Seus olhares. Eles me salvavam nos dias ruins. Eu te amo, Ana. Vamos enfrentar isso juntas. Mas o amor, em Portugal, não era só rosas e serenatas. A família de Sofia, de raízes profundas em Porto Alegre, soube do escândalo pelo jornal local, escândalo no instituto, chefe acusa colegas de comportamento impróprio. O pai dela, um lavrador de sobreiros, ligou furioso. O que é isso de mulheres se metendo? Volta para casa, Sofia, antes que desonres o nome da família.
Sofia chorou no telefone, o receptor tremendo em sua mão. Ana, ouvindo da cozinha, sentiu a traição como uma faca, não de Sofia, mas da sociedade que as condenava. Eles não entendem, disse Ana, abraçando-a. Nós somos como as mouras encantadas das lendas, livres, mas perseguidas. O alto trau irrompeu no Natal, quando as ruas de Lisboa se enfeitavam com luzes como estrelas caídas do céu de Belém. Sofia convidou a Ana para a missa na Basílica dos Mártires, um gesto de ponte entre o antigo e o novo. Mas lá, entre o incenso e os cânticos de Noite Feliz, o irmão de Sofia as confrontou. Então é verdade? Vocês são. Assim, cuspiu ele, o rosto vermelho como vinho de mesa. Sofia se levantou, a voz firme pela primeira vez. Sim, irmão. Eu amo Ana. E se isso é pecado para você, então o pecado é seu por não aceitar. A igreja murmurou, olhares como flechas. Ana puxou Sofia para fora, para a noite fria, onde flocos de neve, raros em Lisboa, dançavam como confetes. Naquele momento de traição familiar, Sofia desabou. Eles me renegaram. Minha mãe nem falou. Ana a levou para sua casa em Moraria, o bairro de fado e imigrantes, onde as paredes ecoavam canções de saudade. Ali, entre tapetes de arraiolos e janelas com vista para o castelo de São Jorge, elas se abriram completamente. Não houve pressa, apenas conversas à luz de velas, mãos entrelaçadas, beijos suaves como brisa do Atlântico, o primeiro, hesitante, saboreando o sal das lágrimas e o doce da promessa. Nós vamos construir nossa família, sussurrou Ana. Com remédios que curam, não ferem. Mas a traição maior veio do laboratório. Manuel, demitido mas vingativo, vazou documentos falsos para a imprensa, acusações de roubo de fórmulas, insinuando que o relacionamento delas era uma distração criminosa. O escândalo explodiu como um petardo na queima das fitas. Jornais sensacionalistas titularam Amor Proibido no Lab, farmacêuticas em intriga íntima. Ana perdeu o emprego, Sofia, a bolsa de estudos. Elas se mudaram para uma casinha em Sintra, entre florestas encantadas e palácios de contos de fadas, vivendo de bicos, Ana vendendo ervas no mercado, Sofia dando aulas de química online. O conflito as testou como o vento oeste testa os sobreiros alentejanos. Noites de discussões, quando Sofia duvidava, e se eu te arrastei para isso? Ana respondia com fados cantados baixinho, voz trêmula, a saudade é o que resta do amor, mas o nosso amor é vivo. Aos poucos, a ferida cicatrizou. Elas abriram uma pequena boutique em Óbidos, a Vila Literária, onde prateleiras de livros se misturavam a frascos de essências. Clientes vinham não só por remédios, mas por histórias, as de duas mulheres que escolheram o coração sobre o medo. O fim veio suave, como o pôr do sol sobre o Tejo. Anos depois, na primavera, com jardins de bucho florescendo, Sofia propôs a Ana num piquenique em Monserrate. Casa comigo? Não para o mundo, mas para nós. Ana riu, lágrimas nos olhos. Sim, minha maré. Elas trocaram votos sob uma araucária centenária, com o vento levando as palavras como sementes. Não houve igreja, mas houve amor humano, resiliente, português até medula. E em noites quietas, ouviam fado na vitrola, sabendo que o silêncio dos olhares tímidos havia dado lugar a uma sinfonia eterna. A botica de Óbidos cheirava a uma sinfonia de aromas, camomila seca do Alentejo misturando-se ao cravo da Índia de Macau, um eco das caravelas que Ana tanto admirava nas maquetes do Museu de Marinha. Elas a batizaram de Essência do Tejo, um nome que evocava não só o rio que serpenteava por Lisboa, mas o fluxo invisível de suas vidas entrelaçadas. Sofia, agora com 28 anos, havia florescido como as amoeiras em florada tardia, seus cachos negros, outrora contidos em cocos práticos, caíam livres, emoldurando um rosto que carregava as marcas sutis da batalha, uma cicatriz fina na têmpora de um estilhaço de vidro que Ana beijava toda manhã como um talismã. Ana, aos 37, era a âncora, prática, com mãos calejadas de moer ervas no pilão de pedra, mas olhos que ainda se iluminavam como faróis de cabo da roca ao ver Sofia rir. Elas acordavam com o canto dos galos vizinhos, preparavam o pequeno almoço com pão de milho e queijo de Nisa e abriam as portas de madeira entalhada ao som de sinos da igreja gótica.
Os clientes eram uma tapeçaria humana, a velha tecelã de rendas que buscava bálsamo para as juntas, o poeta errante pedindo chá de hortelã para inspirar versos sobre amores perdidos, a mãe de família com olhos inchados, confidenciando medos de um marido ausente. Vocês duas são como as irmãs Brontë, mas com poções em vez de romances, brincava o padre local, um homem bondoso de barba grisalha, que se tornara aliado improvável. Ele as visitava às tardes, trazendo figos secos e histórias de santos que amavam contra as normas, Santa Teresa de Ávila, com sua mística paixão. Deus pinta com cores que o mundo ainda não entende, dizia ele, abençoando a botica com um gesto discreto. Sofia, criada na rigidez de Porto Alegre, onde o rosário diário era lei, encontrava nessa aceitação um bálsamo para a ferida familiar. Sua mãe, após meses de silêncio, enviara uma carta: Filha, o sobreiro resiste ao fogo. Volta quando quiseres. Não era perdão pleno, mas um broto de esperança. Entretanto, o passado não se dissolvia como açúcar no chá. Manuel, agora em Coimbra, tramava nas sombras. Ele havia-se aliado a um advogado oportunista, processando Ana por difamação no incidente do laboratório, alegando que o golpe com o Becker causara lesões permanentes, uma mentira, confirmada por laudos médicos que elas pagaram caro para obter. As cartas de intimidação chegavam como corvos e as noites de insonia se multiplicavam. Ele quer nos quebrar, murmurava Sofia, encolhida na cama de ferro, o edredom de lã de chipa alentejana envolvendo-as como um casulo. Ana, sempre protetora, acordava cedo para caminhadas pelas muralhas de Óbidos, onde o ar salgado do Atlântico limpava a mente. Lá, entre as pedras musgosas e vistas para o pinhal, ela compunha mentalmente defesas. Nós temos a verdade, Sofia. E a verdade em Portugal é como o fado, dói, mas liberta. Elas contrataram uma advogada de Leiria, uma mulher de meia idade com sotaque beirão e unhas pintadas de vermelho vivo, que via no caso um estandarte para causas maiores. Isso não é só sobre vocês, disse ela num café com pastéis de feijão. É sobre todas as mulheres que calaram. Enquanto o julgamento se aproximava, como uma nuvem de verão sobre a Serra da Estrela, o amor delas se aprofundava em camadas novas. Elas dançavam fado em casa, Sofia com um jail de franjas pretas, Ana dedilhando um violão desafinado, não com a perfeição de uma fadista de Alfama, mas com a emoção crua de quem sobrevive. Cantiga do mar, entoava Sofia, a voz rouca evocando saudades de um amor que o mar levou, mas elas adaptavam as letras. No teu olhar tímido, encontrei o porto. Risos intercalavam as lágrimas, e noites de paixão eram suaves, como acariciar pétalas de rosas de Évora, toques que curavam, não consumiam. O conflito irrompeu no Tribunal de Leiria, um prédio austero com colunas dóricas que lembravam ruínas romanas em Coimbriga. Manuel, de terno cinza e expressão de mártir, testemunhou com lágrimas falsas. Elas me atacaram por ciúmes. Ana sempre invejou minha posição. A sala murmurou, e Sofia apertou a mão de Ana sob a mesa de madeira polida, sentindo o pulso dela como um tambor de procissão. Quando chegou a vez de Ana, ela subiu ao estrado com a graça de uma rainha de fado, o jaleco imaginário ainda sobre os ombros. Senhor juiz, eu protegi uma mulher de um predador. Meus olhares para Sofia não eram de ciúme, mas de amor, um amor que Manuel nunca compreenderá, porque ele confunde posse com afeto. O juiz, um homem idoso de bigode farto e olhos sábios como os de um cronista de crônicas medievais, ouviu com paciência. Testemunhas fluíram, colegas do laboratório confirmando assédio, a advogada de Sofia apresentando e-mails deletados de Manuel, cheios de insinuações viscosas. Sofia, tremendo, relatou os detalhes, a voz ganhando força como o vento em travessia do Cabo de São Vicente. Ele me fez duvidar de mim mesma. Mas Ana me devolveu a voz. Manuel, encurralado, desabou em mentiras incoerentes e o juiz o interrompeu. Basta. A justiça portuguesa não é cega a abusos como este. O verdito veio como chuva abençoada, absolvição total para Ana, indenização para Sofia e uma ordem de restrição contra Manuel. Elas saíram do tribunal para o sol de maio, que banhava as ruas de Leiria como ouro líquido. Ganhamos, sussurrou Sofia, beijando Ana impulsivamente na praça, sob o olhar indiferente de pombos e o aplauso discreto da advogada. Mas a vitória era agridoce, o escândalo reacendera feridas.
jornais de Lisboa republicaram as histórias e anónimos enviavam cartas de ódio, pecadoras. Voltem para o inferno. A família de Sofia, dividida, enviou o irmão como emissário. Pai está doente. Ele quer te ver, mas... sem ela... Sofia hesitou, o coração partido como um azulejo rachado. Eu preciso ir, Ana. Ózinha. Ana assentiu, embora doesse como uma espinha de sardinha engolida. Vai. O amor verdadeiro solta as asas. Sofia partiu para Porto Alegre num autocarro poeirento, as colinas de Montado desfocando pela janela. Lá, encontrou o pai na cama, magro como um ramo seco, os olhos fundos como poços de água estagnada. Filha, murmurou ele, a mão trêmula na dela. Eu fui cego. O sobreiro não julga a vinha por crescer ao lado. Lágrimas fluíram e pela primeira vez, ele perguntou por Ana, ela te faz feliz? Sofia sorriu. Como o sol faz ao Tejo. De volta a Óbidos, Sofia abraçou Ana com notícias, reconciliação parcial, uma promessa de visitas. Eles estão tentando. O amor delas, testado pelo fogo da traição e do julgamento, emergiu mais forte, como ferro forjado em Alcácer do Sal. Elas expandiram a botica, adicionando workshops de ervas, mulheres de vilas vizinhas aprendendo a curar, compartilhando histórias de silêncios quebrados. Numa noite de lua cheia, em agosto, com o Festival Medieval de Óbidos e quando trombetas e tambores, Ana e Sofia renovaram seus votos num jardim secreto, cercado de rosais e estátuas de ninfas. Por todos os olhares tímidos que viraram eternidade, brindou Ana com vinho verde gelado. Os anos em Óbidos teciam-se como um bordado minucioso, fio por fio, cor por cor. A botica Essência do Tejo tornara-se um farol para as margens da sociedade portuguesa, viúvas buscando alívio para a solidão, jovens com dúvidas sobre o coração, imigrantes de Angola e Moçambique partilhando remédios ancestrais que se misturavam aos de Ana e Sofia. Elas contratavam ajudantes, primeiro, uma rapariga de Caldas da rainha chamada Inês, com mãos leves para destilar óleos e um riso que espantava sombras. Vocês me ensinaram que amor não é prisão, confidenciou Inês um dia, enquanto moíam pétalas de rosmaninho. Sofia, agora doutoranda à distância na Universidade Nova de Lisboa, mergulhava em pesquisas sobre fitoterapia para doenças autoimunes, inspirada pela resiliência de seu próprio corpo, marcado, mas não quebrado. Ela publicava artigos em revistas especializadas, assinando Sofia Mendes, com gratidão à AR, às iniciais de Ana Ribeiro, um código secreto que as fazia sorrir. Ana, por sua vez, aprimorava fórmulas, um tónico de medronho e erva cidreira para ansiedade, batizado Saudade Suave, que vendia como panaceia para corações partidos. É como nosso amor, brincava ela. Doce, mas com um toque de melancolia portuguesa. A rotina era ritmada como as marés do Algarve, manhãs de colheita no horto atrás da botica, onde plantavam lavanda e alecrim sob o sol filtrado pelas folhas de laranjeira, tardes de atendimento, com o sino da porta tilintando como risos, noites de jantar simples, cataplana de marisco fumegante, regada a vinho de colares, seguidas de leituras à luz abajures de cerâmica de vista alegre. Elas liam Camões, cujos sonetos sobre amores impossíveis ecoavam suas próprias jornadas, e Sofia de Mel Brainer, cujos versos sobre o mar celebravam liberdades femininas. Mas a tranquilidade era frágil como vidro de Murano. A traição de Manuel ressurgia em formas novas. Ele, reabilitado em outro instituto, publicara um livro anónimo, Sombras no Laboratório, a verdade por trás do escândalo, uma ficcionalização venenosa onde Ana era a vilã manipuladora, Sofia a vítima ingênua. O livro, impresso em edições baratas, circulava em círculos académicos, manchando reputações. Críticas anônimas chegavam à botica, charlatãs lésbicas vendendo ilusões. Sofia, lendo uma, desabou em prantos no quarto, o colchão de palha rangendo sob seu peso. Ele nos rouba a paz de novo. Ana, furiosa mas controlada, queimou o livro na lareira de pedra, as chamas dançando como fadistas enfurecidas. Não vamos responder com ódio. Vamos com verdade. Elas lançaram seu próprio panfleto, Ervas da Alma, Histórias de Cura e Coragem, um testemunho ilustrado com desenhos de azulejos e receitas intercaladas com relatos de superação.
Distribuíram-no nos mercados de Leiria e na feira de São Mateus em Viseu, onde multidões se aglomeravam em barracas de doçaria e artesanato. Mulheres se aproximavam, sussurrando: eu passei pelo mesmo. Obrigada por falarem. O conflito pessoal veio com a doença do pai de Sofia. Ele piorara, o cancro nos pulmões, ironia cruel para um homem que plantara sobreiros por décadas, inalando o ar puro do montado. Sofia viajou para Porto Alegre, Ana acompanhando desta vez, num gesto de solidariedade que testava águas turvas. A casa familiar era um solar modesto, paredes caiadas e crucifixos de oliveira, cheirando a ensopado de borrego e orvalho da manhã. O pai, na cama com lençóis bordados pela mãe, estendeu a mão trêmula a Ana. Você salvou minha filha. Desculpa as palavras duras. Seus olhos, nublados pela dor, brilhavam com remorso genuíno. Eu era como aquele homem. Cego pela tradição. Ana apertou a mão dele, sentindo as calosidades de uma vida de trabalho. Todos erramos, senhor. O importante é curar. Eles passaram noites velando, contando histórias. Ana de sua infância em Faro, correndo pelas praias com conchas como tesouros. O pai de Dias de Vindima, onde o vinho nascia do suor e da terra. A mãe de Sofia, silenciosa mas observadora, preparava bolos de mel e observava os toques casuais entre elas, um ombro encostado, um olhar demorado. No funeral, sob chuva fina que lavava as colinas, ela abraçou Sofia e Ana. Levem um pouco de mim convosco. Amor é como o azeite, perdura. De volta a Óbidos, Sofia mergulhou em luto, mas Ana a ergueu com gentileza, como raízes de oliveira entrelaçadas. Sua dor é minha. Mas veja, ele nos abençoa no fim. Elas plantaram uma muda de sobreiro no horto, símbolo de resistência. O amor se manifestava em gestos diários, Ana tecendo um jale para Sofia com lã tingida de índigo, inspirada em padrões minhotos, Sofia compondo uma fórmula calmante com pétalas de jasmim colhidas à lua, para as noites em que a saudade apertava. O clímax do ano veio no Festival Literário de Óbidos, onde milhares perdiam em labirintos de livros e vinhos. Elas foram convidadas a palestrar sobre amor e medicina popular, um tema que atraía curiosos e céticos. No palco de madeira sob as muralhas, com tochas flamejantes ao fundo, Sofia começou: o amor não é fraqueza, é o melhor remédio. Ana continuou, voz firme: nós sobrevivemos a assédios, julgamentos e silêncios familiares porque escolhemos ver uma à outra. A plateia aplaudiu, mas no meio, uma figura sombria, Manuel, infiltrado, gritando: mentiras. Elas destruíram vidas. O caos irrompeu, empurrões, seguranças intervindo. Manuel foi arrastado, mas suas palavras ecoaram como um fado desafinado. Sofia congelou, o pânico antigo ressurgindo. Ana, no entanto, pegou o microfone: ele é o passado. Nós somos o futuro. Quem acredita em cura, fique, quem em ódio, vá. A multidão, tocada, ovacionou, e naquela noite, sob estrelas como confetes, elas caminharam pelas ruas medievais, mãos dadas. Você me protegeu de novo, disse Sofia. Ana sorriu, sempre. Como o mar protege a terra. Com o festival para trás, como folhas de outono varridas pelo vento da Serra da Lausanne, Ana e Sofia encontraram um ritmo novo na botica. O incidente com Manuel, amplificado pelas redes sociais, onde hashtags como Amor Sem Medo viralizavam de Porto a Faro, transformou-as em símbolos relutantes. Convites choviam, podcasts sobre empoderamento feminino em Coimbra, workshops de aromaterapia em Évora, até uma menção num documentário da RTP sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. Nós não pedimos isso, confidenciou Sofia a Ana numa tarde de colheita, as mãos sujas de terra vermelha do horto. Mas talvez seja nosso fado, cantar para que outros ouçam. Ana, pragmática como sempre, via oportunidade. Vamos usar para curar mais. Elas expandiram, criando um curso online de ervas e emoções, com módulos sobre resiliência inspirados em suas jornadas. Alunas de todo o país, de raparigas em Guimarães a professoras em Setúbal, enviavam mensagens: vocês me deram coragem para sair do armário.
Sofia respondia pessoalmente, digitando à mesa de carvalho, enquanto Ana preparava chás de cidreira para acalmar os nervos. A vida doméstica florescia em simplicidades portuguesas. Domingos eram para piqueniques no Castelo de Óbidos, com queijos de azeitão e uvas de Alcobaça, contando piadas sobre os fantasmas medievais que, diziam as lendas, vagavam à meia-noite. Se um nós aparecer, eu digo que somos bruxas boas, ria Ana, espalhando uma manta xadrezada. Sofia, recostada no ombro dela, traçava mapas invisíveis no céu. Um dia, uma viagem ao Douro. Barcos rabelos, vinhos encorpados, só nós. Mas o conflito latente veio da família de Ana, um eco distante mas persistente. Sua irmã mais nova, Maria, de Faro, casada com um pescador e mãe de 3, raramente ligava. Quando o fez, foi com tom acusador: mãe está morrendo, Ana. Vem para o funeral. Mas, sem escândalos. A mãe de Ana, viúva há uma década, sofrera um AVC silencioso, o corpo fraquejando como uma falésia erodida pelo mar. Sofia insistiu: vai. Eu cuido da botica. Ana partiu de comboio, o Algarve desfilando em tons de ocre e azul, praias de areia fina, falésias de lagos, o cheiro de figueiras maduras. Em Faro, a casa familiar era um chalé branco com azulejos de peixes e quando memórias de infância escorrendo descalças. A mãe jazia na cama, rosto magro como uma Santa Luzia de procissão, olhos semicerrados. Filha, sussurrou ela, reconhecendo Ana. Eu soube. Do teu amor. Desculpa não ter dito antes. Eu amei uma vez, sabes? Uma costureira em Tavira, antes do teu pai. Enterrei isso como conchas na areia. As palavras caíram como pérolas e Ana chorou, abraçando o corpo frágil. No funeral, à beira-mar, com ondas lambendo a costa como lamentos, Maria confrontou: você trouxe vergonha. Mãe morreu pensando nisso. Ana, o vento salgado nos cabelos, rebateu: não vergonha, verdade. E a verdade liberta, mana. De volta, Ana desabafou com Sofia sob o edredom, o quarto iluminado por uma lamparina de azeite. Ela me perdoou. No fim, Sofia beijou sua testa, salgada de lágrimas. E você perdoou a si mesma. O luto os uniu mais, transformando dor em criação. Ana desenvolveu um bálsamo de mirra e lavanda, luz de faro, para corações em aflição, doando parte dos lucros a abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, um aceno àquele primeiro grito no laboratório. O ano virou com o solstício de verão e elas decidiram a viagem sonhada. O Douro, terra de vinhedos em socalcos como escadas para o céu. Num barco rabelo alugado, navegaram o Rio Dourado, o sol batendo nas águas como moedas de ouro. Pararam em quintas, provando portos envelhecidos em cascos de carvalho, dançando ao som de concertinas em festas de vindima. Aqui, o tempo para, murmurou Sofia, encostada à morada, o cabelo ao vento. Ana, abraçando-a por trás, sussurrou: não para. Ele nos leva adiante. Mas a traição final veio de onde menos esperavam. Inês, a ajudante, seduzida por ofertas de Manuel, agora consultor em Coimbra, vazou receitas da botica para um concorrente em Lisboa. O golpe foi sutil, fórmulas idênticas apareceram no mercado, rotuladas como inovadoras. Descoberta por um cliente fiel, a notícia caiu como um raio. Inês confessou, chorando, ele prometeu dinheiro. Eu era tola. Sofia, ferida pela traição de uma irmã, quis demiti-la na hora. Ana, porém, viu além, ela é vítima dele também. Vamos ensiná-la a resistir. Elas confrontaram Manuel por videochamada, o rosto dele pixelado na tela como um demónio de azulejo rachado. Vocês acham que param? Zombou ele. Ana, voz de aço, nós paramos você. Acabou. Com provas de e-mails, processaram-no por roubo industrial e, desta vez, a vitória foi rápida. Ele, arruinado, fugiu para a Espanha. Inês ficou, redimida pelo trabalho voluntário, aprendendo que lealdade é a erva que se cultiva. No outono, com folhas de videira caindo como confetes vermelhos, Ana e Sofia celebraram 5 anos desde o grito no laboratório.
Numa mesa posta com damascos de alcobaça e velas de cera de abelha, brindaram, pelos olhares que viraram vida. O amor, maduro como um Porto Tawny, era agora uma tapeçaria tecida com fios de dor e alegria, humano, imperfeito, profundamente português. O inverno em Óbidos trazia um manto de neblina que envolvia as muralhas como um véu de noiva, suavizando as arestas da vila medieval e convidando a reflexões profundas. A botica, com sua lareira crepitante e prateleiras de frascos reluzentes, tornava-se refúgio para viajantes perdidos nas festas de Natal, peregrinos em busca de gin tônico de zimbro para aquecer o espírito. Ana e Sofia decoravam com ramos de azevinho e bolas de vidro soprado de peniche, e quando tradições de suas infâncias, a de Ana com os ranchos de cantadores do Algarve, a de Sofia com as janeiras de Porto Alegre, onde grupos cernavam portas com promessas de prosperidade. A rotina pós-traição de Inês, agora uma aliada firme, com cicatrizes próprias de um passado abusivo, incluía círculos de partilha semanais. Mulheres se reuniam à volta da mesa de carvalho, chávenas fumegantes em mãos, tecendo histórias como teias de aranha resistentes. Eu saí de um casamento tóxico em Braga, contava uma. Vocês me mostraram que há botica para a alma. Sofia moderava com empatia, os olhos verdes brilhando como esmeraldas ao sol de inverno. Ana oferecia poções personalizadas, misturando verbena para clareza mental e mel de rosmaninho para doçura interior. O sucesso da botica atraía olhares maiores. Uma editora de Lisboa propôs um livro, Raízes de Amor, Receitas e Relatos de duas farmacêuticas, uma fusão de memórias e fórmulas que prometia best-seller. Elas aceitaram, passando noites em vigília criativa, Ana ditando anedotas com sotaque algarvio caloroso, Sofia ilustrando com esboços delicados de plantas, inspirados nos herbários do Jardim Botânico de Lisboa. Capítulo 1 O grito que curou, sugeriu Sofia, rindo. O processo os aproximava mais, revelando camadas ocultas, Ana confessando medos de envelhecer sozinha, Sofia admitindo inseguranças sobre fertilidade, sonhando com a adoção. Filhos? Em Portugal, com nossas histórias, questionou Ana, traçando círculos no braço de Sofia à luz da lua. Por que não? Somos prova de que famílias se constroem, como catedrais góticas, pedra por pedra. Elas pesquisaram, contactando associações em Porto, onde programas para casais LGBTQ+ floresciam como vinhas no Douro. Uma viagem a uma casa de acolhimento em Matosinhos, com crianças de olhos curiosos e risos como sinos, plantou sementes. Um dia prometeram, voltando de comboio com corações inchados. O conflito surgiu com a família expandida. Maria, a irmã de Ana, viúva agora após um acidente de pesca, mudou-se temporariamente para Óbidos, trazendo os 3 sobrinhos, miúdos barulhentos como gaivotas em Sagres. Inicialmente tensa, Maria observava as tias com desconfiança. Vocês vivem como solteiras, sem homem na casa. Mas as crianças deram o tom. O mais velho, João, fascinava-se com os frascos, misturando poções mágicas sob supervisão de Sofia. A caçula, Rita, dormia no colo de Ana, ouvindo contos de moras encantadas. Aos poucos, Maria amoleceu, ajudando na botica com mãos hábeis para embrulhar pacotes. Talvez eu estivesse errada, admitiu numa noite de consoada, o fogo da lareira refletindo em seus olhos. Mãe aprovaria isso, amor que cuida. Entretanto, o passado de Manuel teimava, como uma erva daninha no jardim. Ele, exilado mas rancoroso, infiltrara um blog anónimo, Verdades Ocultas de Portugal, espalhando calúnias, às lésbicas de Óbidos, curandeiras ou charlatãs. Comentários choviam, alguns solidários, outros venenosos, deportem-nas para a Espanha. A botica sofreu, clientes hesitantes, vendas em queda. Sofia, estressada, teve um colapso, uma noite de pânico, hiperventilando no quarto, o peito apertado como num torniquete. Ele nos assombra para sempre, soluçou. Ana, invocando forças ancestrais, preparou um banho de sal marinho e ervas de São João, alecrim e pericão, pétalas de rosa, e mergulhou com ela na banheira de cobre, águas quentes lavando medos. Olha para mim, amor. Somos mais fortes que ele. Lembra do laboratório? Sobrevivemos. Aos sussurros, cantaram um fado de Amália, estranha forma de vida, transformando dor em catarse.
No dia seguinte, contra-atacaram um post no Instagram da Botica, vídeo delas misturando uma nova essência, resiliência ribatejana, narrando abertamente a jornada. Nossas raízes são profundas, nossas flores, para todos. O apoio explodiu, mensagens de Faro atrás os montes, encomendas duplicando. O clímax invernal veio na véspera de Reis, com a chuva açoitando as telhas como tambores de rancho folclórico. Um grupo de fundamentalistas, instigados pelo blog de Manuel, protestou à porta da Botica, cartazes com cruzes e slogans bíblicos, gritos de arrependei-vos. Maria, protetora, barrou a entrada com os miúdos atrás, Inês chamou a polícia de Leiria. Sofia, do interior, viu pela janela e gelou ecos do julgamento. Mas Ana saiu, jaleco ao vento, voz calma como o Tejo em calmaria. Boa noite, irmãos. Querem chá? Ouvi que Jesus curava com compaixão, não ódio. Desarmados pela gentileza, os manifestantes dispersaram, um até murmurando desculpem antes de ir. Naquela noite, em torno da mesa com bolo rei fumegante e passas de bênção, elas brindaram à família improvisada. Por traições que nos forjam, disse Ana. Sofia, olhos brilhantes, acrescentou, e amores que nos salvam. O inverno cedeu ao primavera e com ele, notícias, aprovação para a adoção de uma menina de 4 anos, órfã de Évora, com cachos como os de Sofia e curiosidade como a de Ana. A primavera em Óbidos despertava como uma sinfonia de cores, glicínias roxas cascateando pelas muralhas, campos de trigo ondulando até tomar como mares dourados, o ar perfumado por flor de laranjeira que pairava como um feitiço. A chegada de Clara, a menina adotada, com olhos castanhos curiosos e um sotaque alentejano macio, transformou a Botica num caos alegre. Aos 4 anos, ela explorava prateleiras com dedinhos ávidos, chamando frascos de poções de fada, enquanto Sofia ensinava nomes de plantas. Esta é camomila, para sonhos doces, minha florzinha. Ana, tia Ana para Clara, construía ninhos de histórias, contos de princesas navegadoras que amavam sem amarras, inspirados nas caravelas de Vasco da Gama. Maria, agora sócia informal, cuidava das crianças durante as viagens de negócios, seu coração de viúva aquecendo-se à visão de uma família não convencional. Vocês me deram netos sem o drama, brincava ela, amassando massa para pão de Deus. Inês, promovida a gerente, gerenciava as encomendas online, seu riso e quando como sinos de Páscoa. O livro Raízes de Amor lançou-se numa noite de junho, na Livraria Medieval de Óbidos, um salão gótico com tetos abobadados e velas tremulosentes. Centenas lotaram o espaço, de poetas de Coimbra a donas de casa de Caldas. Sofia leu um excerto sobre o primeiro olhar tímido. Era como ver o sol nascer sobre o Tejo, tímido, mas inevitável. Ana seguiu com uma receita de elixir de coragem, gengibre para fogo interior, limão para clareza. Assinaturas fluíram e Clara, no colo de Sofia, desenhou corações nos livros, um toque infantil que derretia corações. Mas o passado, teimoso como o caruncho na madeira antiga, voltou com Manuel. Preso por fraude em Espanha, extraditado para Lisboa, ele enviou uma carta da cadeia. Vocês venceram, mas eu sei segredos. O marido de Ana, ele não morreu limpo. Acidente? Ou algo mais? Era blefe, mas cutucava feridas. O ex-marido de Ana, afogada em Faro após uma briga, sempre sussurrara rumores de suicídio. Sofia, lendo, empalideceu. Ele quer nos dividir agora? Ana, confrontada, abriu o baú de memórias. Ele era violento. Sofia. Eu o deixei e ele bebeu demais. Não fui eu. Lágrimas caíram e Sofia abraçou-a. Eu acredito em ti. Sempre. Elas doaram a carta à polícia como assédio, fechando o capítulo final de Manuel, condenado a mais anos, silenciado para sempre. A traição, em vez de romper, soldou-as. Terapia conjunta em Leiria, onde uma psicóloga de sotaque ribatejano as guiava por labirintos emocionais, emergindo mais fortes. O verão trouxe o batizado de Clara na igreja de Óbidos, um evento discreto mas tocante. O padre bondoso aspergindo a água do Tejo, madrinhas Maria e Inês ao lado. A família de Sofia, reconciliada, enviou presentes de Porto Alegre, um berço de cortiça entalhado. Bem-vinda, netinha, escreveu a mãe.
Clara, com um vestidinho de rendas de Viana, riu quando a água tocou sua testa, um som puro como fonte em Évora. Com o outono, a botica celebrou o 10º aniversário do Grito, uma festa no pátio, com fado ao vivo, uma fadista de Alfama cantando à imoraria, viola e guitarra e quando nas pedras. Convidadas lutaram clientes fiéis, alunas do curso, até jornalistas da RTP filmando o especial. Sofia discursou 10 anos de olhares tímidos a uma vida plena. Obrigada, Ana, por me veres. Ana, emocionada, ergueu uma taça de moscatel, pelo amor que cura e pela família que floresce. Clara, agora correndo entre pernas, perguntou: Mamãs, o que é amor? Sofia ajoelhou-se. É como esta vila, muralhas fortes, mas portas sempre abertas. Ana acrescentou, e olhares que nunca se calam. O fim da jornada era um começo eterno, viagens ao Douro com Clara no colo, plantando sobreiros em memória do avô, ensinando-a a moer ervas com risos. O amor de Ana e Sofia, forjado em assédios, traições e silêncios, era agora uma árvore robusta, raízes profundas na terra portuguesa, ramos estendendo-se ao céu infinito. Em noites de estrelas, elas deitavam no jardim, Clara entre elas, contando constelações como segredos. Portugal, com sua saudade e sua luz, testemunhava: o amor, quando verdadeiro, é o remédio mais humano de todos.